Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá Uma Segurada. E esse episódio é de número 77. Cara, a gente está quase fechando 2 anos de estrada, 2 anos de história e contando e trazendo muitas pessoas aqui para contarem um pouquinho da sua história e como elas vêm mudando o setor de transportes. Hoje não é diferente. Hoje nós não estamos no estúdio, mas nós estamos na BRK Tecnologia em São Paulo e a gente vai fazer o quadro Mulheres no Transporte. Hoje o tema do nosso podcast é Vozes em Movimento. Mulheres liderando a mudança no setor de transportes. Antes de apresentar as minhas convidadas, vamos chamar atenção um pouquinho para os patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. E uma chamada aqui para quem estiver assistindo o podcast hoje e puder contribuir com a AMA de Itajaí. Está aparecendo aí na sua tela o QR Code. É fácil, mira a câmera ali, já vai entrar direto na conta da AMA de Itajaí. Se você puder contribuir, se você puder ajudar de alguma forma, eu te peço com todo carinho que você faça. E se você quiser contribuir, que não seja com dinheiro, vai lá no Instagram da AMA, é @AmaItajaí, já conversa com a Letícia, conversa com o presidente, já fala com eles e faz a tua doação. Tá beleza? Bora lá, que eu tô muito ansiosa para conversar com essas mulheres. São mulheres incríveis, de renome na história do setor de transportes. Eu tenho aqui ao meu lado Sandy Lima, ela é diretora comercial da BRK, e aqui à minha frente, Márcia Secom, executiva comercial da BRK Tecnologia. Gurias, sejam muito bem-vindas, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Nossa, Maria, a gente que agradece mesmo também vocês estarem aqui na BRK, ter esse momento também para poder ter essa voz, né, como o próprio tema diz. Eu acho que é um tema super importante, super relevante e a gente se sente muito honrada de poder estar aqui sendo as convidadas para esse tema. Gurias, muito obrigada pelo tempo de vocês, por nós estarmos podendo ter essa conversa e vocês contarem um pouco da trajetória de vocês, a trajetória profissional. Eu falo muito aqui, né? As pessoas nos veem arrumadas, né, maquiadas e ninguém sabe o tanto que a gente correu para hoje estar no close que nós estamos. Então eu queria que vocês contem um pouquinho da carreira, da trajetória profissional e aí na sequência como que vocês acabaram entrando no setor de transportes. Como é um bate-papo, vocês fiquem à vontade, tá? Vocês vão... Claro. Marcinha, você quer começar? Você que sabe. Se eu for começar, eu vou ter que falar que o meu avô não quis nem me pegar no colo porque ele queria um neto homem. Sério? Ele queria que o primeiro neto dele fosse homem, já começa por aí, né? Então, assim, eu acho que a minha história começa lá, quando eu nasci. Eu fui a primeira neta da família do meu pai e naquela época não se fazia testes muito assertivos para saber qual seria o sexo do bebê, né? Depois besteira. E aí o que aconteceu? Quando eu nasci, todo mundo esperando um menino, né? Vovô querendo o primogênito dele, menino. Ele não quis nem me pegar no colo, ele rejeitou. Então eu fui rejeitada por ser mulher no meu primeiro segundo de vida, né? Pela minha família, não foi nem por estranhos, né? Então eu acredito que um pouco da minha forma de ver o mundo e me posicionar, ela já nasceu comigo, junto comigo, né? No meu berçário. Então, ter que se provar sempre dentro de um universo muito masculino, isso foi algo que eu aprendi desde criança, sabe, Maria e Márcia? Eu imagino que Freud já explica, né? Os primeiros anos de formação da criança dizem muito sobre como que vai ser conduzido isso, a sua personalidade ao longo do tempo. E uma das coisas que eu nunca admiti foi, isso não é coisa de menina. Mulher não pode fazer. Mulher não pode fazer. Então, isso pra mim era sempre uma grande ofensa. Então, naturalmente, eu acredito que até de uma forma inconsciente, aquilo que mais me desafiava naquele universo masculino era o que eu queria fazer.
Tanto que eu sou faixa preta de karatê. Mas Eu que sou tal? nascida Olha. nos anos 80 e eu, como primeiro esporte na minha vida, aos 7 anos, foi o karatê, um esporte também, que naquela época, óbvio que isso é besteira, hoje em dia a gente superou muitas barreiras, mas eu era de uma cidade periférica do Rio de Janeiro, então, nossa, uma menina de 7 anos tinha que estar fazendo balé, tinha que estar fazendo jazz, tinha que estar fazendo aula de dança e não karatê. Então, assim, os meus amiguinhos, as brincadeiras que eu queria fazer, elas eram bola, bolinha de gude, pipa. Então, eu estava sempre nesse movimento, porque eu me inseria ali de uma maneira inconsciente. Eu acredito que, coincidentemente ou não, mas todo esse universo no mercado de trabalho também, em que era muito masculino, eu gostaria de provar para esse universo que eles estavam muito enganados. São universos diversos e que bastavam pessoas que tinham realmente coragem para causar essa disrupção, ir lá e abrir essa porteira, né? E eu acredito que muitas mulheres antes de mim ajudaram a abrir esses caminhos, e eu espero que de alguma forma eu também possa ajudar a abrir esse caminho para outras mulheres que também estão por vir dentro desse mercado. Uau! Né? A gente fica até meio assim depois, como é que continua? Como conta a minha história agora, gente? Como é que fica esse negócio, Sandy? Tá, Marcinha, conta aí, porque eu sei que também não deve ser fácil para você, né? Bom, eu comecei no gerenciamento de risco lá em Santa Catarina, né? Fiz algumas mudanças de estado e pegando um pouquinho do gancho que a Sandy contou, né? Como que entrou, né, nesse movimento? A minha criação vem de uma mãe, que eu brinco, muito brava, muito rígida, e que muito se falava, antes de qualquer coisa você vai estudar, você vai se formar. Então já vem uma rigidez de casa, né? Então somos em 3, eu a mais velha, uma menina e o caçula, né? Que a gente brinca que é o príncipe. Então o príncipe tem as regalias e a gente até brincava em casa que não, mas ele precisa ajudar também. Então já vem esse incentivo, né? Essa cobrança de dentro de casa. Ele precisa ajudar também. Não é porque ele é menino que ele não vai poder ajudar ou fazer as tarefas. Então já vem de uma criação de casa em que todos ali são iguais e todos podem, podem fazer a mesma atividade. E passado aí algum tempo, indo para a parte de faculdade, eu acabei sendo inserida por acaso ou por coincidência na área da logística. Comecei trabalhando em Joinville já na área de gerenciamento de risco, depois mudei para Porto Alegre, numa outra empresa, depois mudei para Curitiba, onde eu comecei a trabalhar com a BRK, né, agora aqui em São Paulo, e sempre inserida nesse mundo masculino, né? Até a gente estava comentando um pouquinho. Você vai para algumas reuniões, se de 10 pessoas, você vai ter uma mulher muitas vezes nesse ambiente. Você vai para os eventos, a grande maioria são homens, não são mulheres. E ali você vai, eu digo assim, comendo pelas beiradas, né? Mostrando conhecimento, mostrando quem você é, que você está ali pela qualidade, pelo conhecimento que você tem, que você pode fazer um bom trabalho, né? Como a Sandy falou, sempre se provando em dobro, né? Enquanto o homem, muitas vezes, ele vai entrar, vai fazer, beleza, show de bola. A mulher não, ela vai fazer, ela vai se provar para que de fato ela acabe se diferenciando, né? Então, acho que de uma forma resumida é um pouquinho da minha história aí com essas mudanças e sempre inserida, né, nesse ambiente masculino, né, com jeitinho aqui, ali, vai, né, acho que até com esse jeito feminino, né, de você vai aos pouquinhos e tal, quando o pessoal vê, eu tô lá na frente. Já tá lá. A Márcia tocou num ponto super importante, Maria, com esse nosso jeito feminino, né, que por tantas vezes eu me sentia, às vezes, suprimida. Eu confesso para vocês que eu também comecei, assim como a Márcia, no segmento de logística. Também morei em Santa Catarina, no Paraná, né? Já fui gerente regional também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Hoje estou aqui em São Paulo, então essa questão da gente estar sempre se movimentando para poder atender aos nossos anseios da carreira também é algo muito característico. Mas esse ponto do feminino é muito interessante, porque quando eu comecei na logística, eu tinha aproximadamente 24 anos, 23 anos, né? Já estava próxima à minha formação acadêmica. E eu morava numa república. E nessa república eu morava com 6 amigos meus, que são meus grandes amigos até hoje. E eram 6 meninos e eu era a única menina. E no ambiente logístico ele é muito masculino. E para você ser aceita muitas vezes ali, você acaba fazendo as mesmas piadas misóginas muitas vezes, você acabava entrando na rodinha de conversa em que muitas das vezes eles estavam falando de você e de outras mulheres, mas você não percebia.
Então, assim, você acabava tendo que engrossar uma voz quando na verdade não era voz grossa, e sim competência naquilo que você estava falando para trazer resultado que mudaria o cenário desafiador. Então, assim, desde nova, na logística mesmo, eu fui percebendo que aquela forma masculinizada para poder ser inserida, ela trazia mais dores para mim do que propriamente legitimidade enquanto mulher dentro daquele cenário. Então, foi muito bom você ter trazido isso, Márcia, porque muitas mulheres hoje se veem numa necessidade de parecer com os homens dentro daquele setor, quando que, na verdade, meus amores, o que o setor precisa é justamente desse toque feminino, dessa sensibilidade, dessa visão diversa, dessa multipotencialidade que a mulher traz e carrega consigo, né? Que, com certeza, são características que fazem com que a mudança num ambiente tão competitivo ela aconteça, porque hoje em dia, num ambiente extremamente competitivo, o que faz realmente você se destacar é você ser diferente e com fortes conexões. E isso é uma característica crucial que nós mulheres temos, né? Eu ia perguntar para vocês os maiores desafios, né? Mas eu acho que sem querer a gente já foi entrando na parte de quais são os maiores desafios hoje que a gente enfrenta. E tu tocou num ponto que eu tenho muitas vezes que eu me sinto sufocada em ter que botar uma banca que não seria necessário botar. Isso te sufoca de uma forma, e eu escutei de alguns gestores, porque eu não nasci corretora de seguros, né? Então eu tenho uma trajetória comercial, eu já gerenciei mais de 200 pessoas abaixo de mim, entregando resultado, colocando a operação em primeiro lugar no ranking nacional. E eu já escutei gestores dizendo assim: Maria, é o teu jeito. É o teu jeito. Uma vez ele bateu na mesa e disse assim: é o teu jeito incomoda. Então, assim, eu percebo que esse é um desafio ainda que a gente tem de, tá, mas qual é o jeito que vocês esperam que a gente apresente? A gente tem um jeito que você vai dizer, eu tenho que ter um jeito igual ao homem, ou eu vou construir e vocês vão me respeitar? O que vocês diriam que é um desafio? Para mim, eu tive muitos momentos na minha carreira de querer chutar a porta, dizer, esse é meu jeito, vocês estão felizes? Eu vou falar um tema um pouco polêmico, mas que é real e que às vezes a gente esquece. Nós já fomos massacradas e dizimadas porque nós nos posicionamos, porque nós estudávamos, porque nós tínhamos pontos de vista diferentes, tínhamos conhecimentos inclusive da natureza, tínhamos conhecimentos que chamavam de sobrenaturais e por isso já tivemos cenários de dizimar mulheres nesse planeta. Então, a mulher consigo, ela carrega uma ancestralidade em que ela precisa controlar para poder agradar aquilo que é masculino. Porque se ela for no seu ímpeto, na sua essência, na sua ancestralidade, olha, minha filha, cuidado, você vai assustar, sim. Exato. Escuto muito. Olha, esse seu jeito pode assustar, pode espantar os homens. Olha, se você chegar assim numa reunião com esse batom, com esse brinco, né? Roupa. Com essas unhas, com essa roupa, com esse tom de voz, as pessoas vão achar você arrogante. Prepotente. Então, assim, a gente nasceu, desde o momento que a gente nasce, a gente cresce sendo tolhida, sendo polida, como se a gente fosse algo muito bruto que precisasse ser lapidado para atender aos interesses da sociedade. Exato. E isso não é diferente no mercado de trabalho. E assim, a gente lida com pessoas. Então, quando eu falo homens, eu não estou me referindo aos homens, eu estou me referindo ao ambiente machista, que pode ser, inclusive, propiciado por mulheres também. Sim. Então, assim, essa cultura do machismo... E tem muito as mulheres, né? Tem. Muito. De apontar o dedo, de dizer, isso aqui não tá legal, esse batom não tá legal. Exato. Tem muitas mulheres, né? Porque muitas vezes, assim, você tem a concorrência masculina, né? Onde você tem que se provar que você é melhor, que você faz tão bem quanto o homem.
E além da concorrência masculina, a questão do machismo, ainda você tem a concorrência entre as mulheres, né? Porque muito se fala, o homem um ajuda o outro, né? Sim. A mulher não, a mulher o que ela faz? Muitas vezes elas competem entre elas mesmas. E a gente, né, aí colocando a gente no contexto geral, a gente não se une também. Enquanto o homem tá unido, vai, desenvolve, faz um, puxa o outro, a gente se degladeia entre a gente também, né? E a coisa mais triste que eu vejo, Maria e Márcia, que ainda existe, é quando eu vejo uma mulher tentando reduzir outra mulher. E às vezes de formas sutis, né? Você vê, olha como ela se veste, olha como é que ela fala, você viu que ela falou isso? Você viu? Enquanto ao lado tem uma pessoa na figura masculina que assim, você tem tanto conteúdo aqui para poder falar, você vai falar logo da sua aliada, da sua parceira mulher, que você sabe da dificuldade que ela está naquele cargo, naquela posição. Então, assim, a gente ainda encontra isso, sabe? É uma pena. Mas ainda bem que aqui na BRK eu tenho o orgulho de dizer que 70% do time comercial é formado por mulheres. Não estou dizendo que gostaria de 100%, não. Eu gostaria que fosse isso mesmo. Bem equilibrado, bem diverso. Eu acho que a gente tem que ter essa pluralidade, né, dentro do nosso grupo para poder trazer essa inteligência e produtividade, né? Isso já é científico. Mas, assim, o que eu quero dizer é que normalmente era o inverso. Nas estruturas comerciais que eu vi antigamente, que eu passei, inclusive, nós éramos minoria. Quantas diretoras comerciais tinham em estruturas mais antigas, né? Quantas gerentes comerciais existiam? E ainda mais se for falar de empresas no segmento de logística, segmento de gases, segmento de bebidas, segmentos de eletrônicos. Então, assim, a gente está falando de uma mudança de 10, 15 anos para cá. A gente não está falando de algo que sempre foi algo que a gente transitou. E a gente precisou acreditar. E a gente precisou se inspirar em outras pessoas lá na frente, em outras mulheres, para falar, cara, eu posso estar ali também. Embora sejamos minoria ainda, isso está se mudando, isso a gente tem percebido a mudança. E isso é muito legal também de perceber, né? A gente também tem que entender que, embora ainda seja difícil, estamos mudando. Há uma evolução, né? Esse é um tema que a gente não pode deixar de falar. Então, até porque é esperançoso para as demais mulheres, né, que estão vindo ainda nesse mercado. Como vocês veem o papel das mulheres mudando no setor de transportes ao longo dos anos? Então, esse ponto que eu falei da área comercial é um ponto que eu vi uma mudança, né? Antigamente, para colocar dentro de uma sala de reunião com o dono da transportadora, era um homem. Tinha que né? ser um homem. Ainda mais, né? Você vê, eu e a Márcia, hoje eu já sou uma mulher mais madura, mas eu já tive meus 23 anos, né? Então, imagina, você vai colocar uma menina de 20, uma menina, né? Aquela menina de 20... Não sabe nada. Não sabe nada. Quem é aquela menina de 23, 25 anos, mas você coloca o rapaz de 23, 25 anos. E ele é bom, esse cara. E ele é bom. Esse deu bom. Esse é bom, Ele arrancou uma gargalhada do transportador, ele é muito bom. Ele não fechou o contrato, mas o cara gostou dele. Ele é muito bom, né? Agora, a menina, né? A menina que foi lá, cara, ela não tem fibra para poder falar com esse transportador. Então, vamos deixar ela aqui no back-office. Vamos botar ela no planejamento comercial. Vamos deixar ela na planilha. Vamos fazer com que ela faça o controle das análises internas. E vamos botar o nosso bad boy para falar lá com os donos das transportadoras, com os grandes embarcadores. Porque, com certeza, ele tem uma presença que vai saber falar de igual para igual. Tu sabe que a gente nas visitas, a gente acaba visitando muitos transportadores. E num primeiro momento, naturalmente que a gente chega... A gente anda arrumada, maquiada, salto, mas não é uma coisa que a gente sempre fez, a gente sempre gostou. A nossa mãe, Dona Lorane, né, que Deus a tenha, a mãe era uma mulher, ela era advogada. Ela era professora de direito tributário, ela era uma mulher que ela andava de conjunto de couro, de saia... colete, o casaco, o blazer, a unha sempre vermelha, o batom sempre vermelho, ela estava sempre impecável. Então a gente vem dessa cultura de se arrumar e andar, de ser uma mulher vaidosa, né? E a gente chegava nas transportadoras, agora já não acontece mais tanto, mas chegava nas transportadoras e a gente percebia que eles ficavam tudo alvoroçados.
E eu tenho a percepção de que eles pensavam assim, é só uma mulher bonitinha. E se você estivesse acompanhada de um homem, quando a gente sentava para fazer a negociação... O olhar era direcionado pro homem. E aí, quando eu começava a me posicionar, sabe quando a pessoa até se endireitava na cadeira, tipo, não, pera. E aí, quando você começa a falar, que você começa a conduzir a reunião e a negociação, ela é tua, os caras adquirem um respeito por ti, assim, porque eles dizem, ela não é só uma carinha bonitinha de batom vermelho. Ela tem um conteúdo. E tanto que a gente vem numa trajetória aí dos clientes e respeitando e entendendo. Então, você falou muito bem quando você disse assim, cara, a gente vem construindo uma estrada, desbravando. Ainda nós vimos no fórum de GR. Você foi no fórum, Márcia? Não estava no fórum desse ano. Ano. Bem, você vai, hein? Com certeza. Ainda tem muitos homens no nosso mercado, Sim. mas você começa já a ver mais mulheres, né? As mulheres se posicionando. Eu tive uma grata surpresa no evento, porque eu não tinha ainda participado de eventos. Então as pessoas, Maria, eu te sigo, eu vejo o material que você produz. Homens falando, cara, isso é muito gratificante. E dizendo, cara, parabéns, a gente precisava de conteúdo que descomplicasse, que falasse de GR de uma maneira fácil. Então, assim, a gente vem construindo e uma coisa, a gente não pode parar. Não é o momento de parar. De forma alguma. Nenhuma. E acho que vale até comentar, né? Porque às vezes tá cada uma, pensando no nível Brasil, né? Tá cada uma lá no seu cantinho, né? Se é de Floripa, Sandy já passou em alguns estados, eu em alguns outros. E tem meninas também, né? Vou chamar assim, fazendo trabalhos solos. Mas eu acho que o que contribui também para essa mudança de mentalidade são grupos que a gente começa a ver se formando, que começam a debater esse assunto, poder profissionalizar as meninas que têm vontade, que querem entrar na área. E muitas vezes falam assim, putz, não vou entrar porque, é uma área muito masculina, será que eu vou conseguir? Olha a quantidade de dificuldade que eu vou ter. De repente eu vou para uma outra área, sei lá, mais interna, ou alguma outra área mais onde eu menina. tenho mais meninas, porque talvez essa área aqui eu vou ter muita dificuldade. Então esses grupos acabam acolhendo, apoiando tanto as meninas que são as entrantes, quanto a gente, né, que já está um pouco mais, até para a gente poder ter essa troca de experiência. Então, eu acho que isso ajuda muito e contribuiu aí ao longo dos anos que eu pude participar de alguns grupos para começar a ter essa mudança de mentalidade, né? Porque eu acho que, independente de qualquer coisa que acho que a gente venha conversar aqui, o que a gente debate não é que eu tenho que dar mais oportunidade para a mulher, né? Você fala assim, não, eu vou ter aqui uma taxa, o diretor chega e baixa e fala, Maria, tem que ter 20% de mulher a mais. Cara, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que tenha direitos iguais. Se eu vou competir numa vaga com um homem, que quem seja escolhido não é por uma cota, é porque eu fui boa o suficiente e vou entrar. A meritocracia. A gente não quer ganhar nada porque nós somos mulheres. A meritocracia. Avalia meu currículo e vamos conversar aqui que eu vou te... Exatamente. Que eu acho que é um dos pontos que é o ponto alto que eu acho que quando a gente fala da inclusão da mulher, seja na área do transporte, logística ou em qualquer outro departamento, que eu acho que é o nosso maior desafio, é a gente ser avaliada de uma forma igual. Acho que esse é um ponto bem importante do bate-papo hoje. Até porque tem uma frase que eu escutei a Sandy falando, que é assim, quando a gente vai para um cargo, quando a gente pega um crachá, a gente não vai para entregar 100%, né? A gente entrega 200, 250, 300. Quantas vezes eu levei meus filhos, o meu pequeno, para trabalhar, ele com febre, sabe aquelas febrículas que dava? Mas eu não tinha ninguém para deixar. Então, eu levava junto. Eu montava 2, 3 cadeirinhas atrás, assim, ele ficava dormindo e eu trabalhando dentro do escritório. Exato. Então, assim, salvos, honrosas exceções, o homem não faz isso. Eu digo com raríssimas e honrosas exceções, porque eu tenho meu irmão que tem uma filha e que ele é um pai fora da curva, tá? Divorciado, que tem isso também, né? O homem ama os filhos da mulher que ele está. Tá casado. Exato. Então, assim, mas o meu irmão não. Meu irmão é um cara fora da curva, que a filha dele, ele tá sempre junto, sempre cuidando. Se ele tiver que largar não sei o que pra ir lá, ele vai. Mas a esmagadora maioria tá nem aí. Então, a gente não entrega só o 100%. A gente entrega muito mais, né? E aí eu já faço uma ponte aqui com a próxima pergunta. O que vocês enxergam dos benefícios de termos mais mulheres trabalhando no setor de transportes? Olha, eu
Primeiro, eu acho que é a beleza, né, gente? Que a Não. gente enfeita o ambiente. Isso é o que a gente mais escuta, né? Olha só, olha quem eu trouxe agora pra negociar com você. Vai Não ficar é bem uma melhor, graça. não é melhor negociar com ela ou comigo? Né? Tipo isso. Então, assim, não, mas assim, eu acho que essa Ai, leveza, ai. né, da mulherada, essa coisa de ter um rosto arrumado, eu acho que a gente é um cartão de visita. É uma abertura. Eu não olho pra esse lado não, tá, Maria? Eu olho pelo lado da forma de ver as coisas, né? Tá. Vou brifar aqui essa pauta, porque assim, não é binário, homem, mulher. Quando eu falo de diversidade, eu não estou falando de homem e de mulher, eu estou falando de diversidade. A gente tem diversas formas de falar de gêneros hoje, né? Eu acredito, e não só também, lembrando também das pessoas com deficiência, que tem outras histórias de vida, outras percepção de mundo, que também é super importante você ter essas pessoas inclusas, né? Sim. E para além de gêneros, eu também falo de raças, né? Você entender que o que eu sinto numa pele clara é diferente do que eu sinto numa pele negra. Então, assim, eu entendo que a pluralidade, ela traz inteligência e mais produtividade, mais velocidade, mais assertividade para qualquer negócio. Então, quando eu vejo um ambiente 100% masculino, e eu não estou falando de ser homem ou mulher, eu estou falando da masculinidade do ambiente, eu entendo que aquelas pessoas vão perder a sensibilidade de entender melhorias de processo que talvez uma mulher teria pela visão de mundo que ela tem, pelas rodas de conversa que ela tem diferentes. A mesma coisa, de repente, uma pessoa que é bissexual ou que ele tem uma outra visão de mundo, né? Porque ele sabe o que é o preconceito, ele sabe o que ele sofre num ambiente que tem esse tipo de comentários ou abordagens. Uma pessoa de diversas raças que vão trazer as dores que elas sentem em determinados cenários e ajudam a desconstruir muitas coisas e romper com esses vieses inconscientes. Então eu penso que a mulher, ela é uma chave extremamente importante para o ambiente de transportes, porque até então ele era majoritariamente masculino. Então quando você insere um elemento com múltipla visão, né, que pode ajudar a solucionar diversos problemas da nossa malha rodoviária hoje, que até então não foram solucionados até então, e que a mulher, com a sua visão diferenciada, que é a do homem, com a sua visão de multipotência, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou madrinha. Então, assim, como nós abraçamos múltiplas coisas, nós temos múltiplas potências. E muitas das vezes a solução está no olhar de uma maneira diferente para o negócio. Às vezes coisas simples não são executadas dentro do segmento, porque o olhar já está muito engessado, viciado. Então a mulher hoje, quando ela entra nesse segmento, ela vem trazendo uma riqueza de mudanças e transformações. Porque até a forma de negociar, até a forma de aferir metas e desafios, até a forma de pensar em soluções logísticas para dentro daquela cadeia de transporte, né? Então eu vejo que é de extrema riqueza, mas eu não queria deixar isso restrito apenas ao segmento de transporte, mas eu amplio para todos os segmentos em que elas ainda são minoria. Eu tenho certeza que no momento de equidade vai trazer muito mais riqueza, muito mais produtividade e eu vou falar a palavra-chave, lucro para essas empresas. Sim. Que é o que todo mundo busca. Que é o que todo mundo busca. Eu acho que ainda faria um olhar um pouquinho diferente, né? Acho que o que a Sandy comentou, acho que é super relevante, mas a gente pensar um pouquinho diferente, né? Muitas vezes você tem o homem que vai trabalhar, a Maria falou sobre os filhos, né? E a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Geralmente o homem, o que acontece? Ele vem para casa com quem que ele desabafa, né? Os problemas, o que está acontecendo ali na empresa, as dificuldades. É com a mulher. E quantos são os insights que essa mulher, mesmo não estando no ambiente profissional, lá no dia a dia, seja na logística de uma forma geral, ela traz para o homem. Então, assim, se de casa ela já ajuda tanto quanto, você imagina inserindo ela, que como a Sandy falou, com esse olhar 360, ela pode contribuir no dia a dia. Eu acho que olhar para isso também é bem bacana. As mulheres acabam olhando de uma forma diferente, né? Pega o prisma e vai fazendo análise. E tu falou super bem isso, né? Às vezes a mulher, ela enriquece com insights mesmo estando de fora. Exatamente. Porque a gente tem uma capacidade de
enxergar a floresta, né? A gente tem uma capacidade, enquanto o cara às vezes ele tá focado na árvore ali, e aquele tá o problema ali, a gente vem de cima, exatamente. né? Pegamos o nosso super drone de mulher, vai lá em cima, enxerga e diz, Exato. é isso aqui. É isso aí. E às vezes é simples, às vezes é um ajuste extremamente Fino. simples. Fino. Exato, é um ajuste fino. E que é um ajuste fino que dá muito resultado. Muito lucro. resultado. Perfeito. Gurias, eu quero que vocês contem pra mim algumas das suas conquistas mais significativas no setor de transportes. E com orgulho, que vocês digam, cara, isso aqui eu bato no peito e eu fiz isso, aquilo. Que tem um monte, eu sei. Né? Tem conquistas e tem coisas que a gente desbrava e que a gente traz um resultado e que, por mais que a gente saiba o potencial que nós temos, aquela hora que a gente para e diz, bah, eu fiz isso aqui. Porque, de novo, a gente vem numa atuada de que nós não somos capazes. Então, quando a gente faz, quando a gente para, a gente diz, cara, eu fiz. Assim, Maria, eu vou te falar que em termos de habilidades técnicas, né? A gente tem um time fantástico e eu trabalhei com pessoas incríveis ao longo da minha trajetória, tá? Que também me serviram muito como exemplos e como inspiração, exemplos e me ajudaram muito a chegar onde eu tô hoje, sabe? Mas eu acredito que um dos momentos que eu realmente senti que, putz, aqui eu acertei, é que qualquer transportadora da qual eu já trabalhei, eu posso entrar pela porta da frente e ter legitimidade para falar sobre qualquer assunto. Os meus antigos clientes que tiveram a oportunidade da gente conversar e negociar, eu desenvolvi uma relação muito grande de respeito. E eu acho que o respeito e essa legitimidade é crucial para a mulher dentro desse segmento. Então, quando eu alcancei essa legitimidade, esse respeito com grandes transportadores, grandes diretores, gerentes, proprietários, deles saberem que comigo eles podem confiar e tratar dos seus problemas que está nas minhas mãos e eu vou providenciar as melhores entregas, as melhores soluções, os melhores atendimentos, isso para mim foi uma grande conquista. Porque no início era muito difícil romper essa barreira, sabe, Maria? Era muito difícil. E saber que hoje você conquistou através, obviamente, do boca a boca, através das suas conquistas, que não precisa ser algo extraordinário, né, em termos de atendimentos e soluções, mas que fizeram que aquele empresário, que aquele gestor falasse para um outro do tipo, não, essa dali, ela vai resolver o seu problema. Não, aquela ali é porreta, vamos dizer assim, né? Não, ela é ponta firme. Ela é ponta firme, com ela no fio do bigode, com ela, né? Então, que é um termo muito masculino, mas que eles usam. Mas e que, ok. Que é dentro que é dentro do setor, do segmento. Isso realmente me fez perceber que eu cheguei lá, sabe? E quando às vezes eu vejo um comentário de um colega de transporte, que é diretor, gerente de outras transportadoras grandes, que falam, poxa, Sandy, parabéns, muito orgulho de você, tenho certeza que essa empresa só enriquece com a sua presença, nessas comemorações de conquistas, né? Vendo que eles vibram junto, nossa, isso não tem preço, Maria, isso realmente é algo que transcende e mostra que todo aquele passo a passo, subindo degrau por degrau, fez com que esse reconhecimento então lhe chegasse em algum momento, né? Isso é a minha maior conquista no segmento. Olha, eu poderia destacar, acho que duas conquistas, né? Eu acho que eu sou de Santa Catarina, de uma cidade considerada interior, né, Joinville. E acho que a minha primeira mudança ali de estado, eu devia ter 26 para 27 anos. Então eu fiz as malas e fui. Foi voar. Fui. Então foi a minha primeira mudança. E hoje olhar e falar, cara, que juízo eu tinha na cabeça para chegar e mudar e para um outro estado, uma outra cidade, até então, né, uma cidade grande, sozinha, sem apoio de ninguém, tava eu, a empresa e as minhas coisas. Então acho que olhar para isso hoje e falar, cara, que bom que você fez, porque isso contribuiu para quem você é hoje, né? E eu acho que o que a Sandy falou de você olhar para trás e escutar de clientes, de amigos, falar, cara, eu conheci você lá, ó, 17 anos atrás, olha onde você tá, que bacana, pô, olha a tua trajetória,
você teve a coragem de sair de uma empresa que estava quase 10 anos, mudar para um outro estado, mudar de novo, sozinha, na cara e na coragem. Você fala, hoje eu posso falar para você, Maria, eu fiz. E se eu faria de novo? Faria tudo de novo. É sobre isso. Cara, é sobre isso, né? É você olhar pra trás e dizer assim, eu sou foda, eu fiz. Isso é muito legal. Acho que não tem preço. Como vocês estão trabalhando para inspirar e apoiar outras mulheres que desejam entrar ou avançar no setor de transportes? Eu costumo dizer que o exemplo arrasta, né? Eu Então, acredito muito nisso. eu acho que eu já recebo muitas mensagens de mulheres que trabalharam comigo lá atrás, mulheres que foram minhas estagiárias, analistas que hoje estão gerentes, bem posicionadas, country managers. Então, assim, eu vejo que todas elas são muito aguerridas, né? As mulheres que eu conheço, então, nossa, eu me coloco numa posição sempre de estar ali acessível sempre para o que elas precisarem, né? Eu sou muito acolhedora com todas elas. E, obviamente, para aquelas que eu ainda não tive a oportunidade, obviamente, através do LinkedIn, que é uma rede social que eu uso muito, né? Eu estou sempre colocando ali algumas conquistas, alguns pontos importantes, alguns pontos de vista. E ali eu observo que pessoas que eu não conheço me buscam para poder trocar um pouco. Eu também participo de rodas com mulheres, né? De diversos segmentos, não só do de transportes, que elas precisam também desse, é um termo já batido, mas desse empoderamento para poder seguir e ter a resiliência e adaptabilidade em ambientes ambíguos. Então, é muito bacana você saber que você é uma referência para outras pessoas, porque outras pessoas já foram referência e são referência para mim. A roda ela não pode parar de girar. É importante que as mulheres acolham e sejam acessíveis para as outras. É importante que a gente permita essas rodas de bate-papo por mais cafés. É importante que eu seja o exemplo para pessoas ao meu redor, para a minha equipe, para o meu time, para pessoas que ainda não me conhecem. Então eu acho que estar sempre vigiando a sua carreira, porque não é só sobre você. É sobre a bandeira que você carrega. É isso. Bom, eu, diferente da Sandy, não sou gestora, mas o que eu posso contribuir hoje, eu sempre tento olhar no meu dia a dia. Por pouco tempo. Por pouco tempo. No meu dia a dia, então, as meninas que trabalham junto comigo, seja do mesmo departamento, seja de departamentos paralelos, e eu faço parte de alguns grupos fora, né? Então, a gente faz troca de conhecimento, faz mentoria, já fiz isso, não deu certo, eu tento oferecer esse caminho. Então, mais essa troca nesse sentido para poder contribuir. Principalmente as entrantes, né? Que eu acho que a gente, né, que tá nesse patamar já se sente carente desse empoderamento, desse apoio, dessa ajuda, mas eu acho que as entrantes é mais ainda, porque elas querem. A gente precisa de alguém, né? Se a gente vai subir, quem que vai ficar no nosso lugar? Então, a gente poder preparar pessoas, puxar mais meninas para essa área é sempre bem-vindo. E o que a gente puder contribuir, a gente precisa fazer a nossa parte também. Olha só, quem foram as suas maiores inspirações ou mentoras, tá escrito mentores aqui, mas eu já vou jogar mentoras, ao longo de suas carreiras? Antes delas responderem, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta, não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento.
Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Hoje é dia de episódio de número 77, quadro Mulheres no Transporte, e o nosso tema Vozes em Movimento. Mulheres liderando a mudança no setor de transportes. As minhas convidadas são Márcia Secom, ela que é executiva comercial da BRK Tecnologia, e a Sandy Lima, diretora comercial da BRK Tecnologia. E a gente está num baita papo aqui, falando justamente sobre inspirações, mentores, mentores e mentoras, pessoas que contribuíram para a nossa carreira.
Antes de eu pegar a resposta delas, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Wagner, reguladora de sinistros. E Líder, pronta resposta. Você que está nos assistindo, se você ainda não segue o canal do podcast Dá Uma Segurada, esse é o momento, te convido agora a fazer isso. Já ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tem vídeo novo, e toda semana tem vídeo novo. E também você já pode nos seguir no Instagram, que é @podcast Dá Uma Segurada. Gurias, vamos falar de inspiração, vamos falar de pessoas que fizeram muito bem na nossa vida e que hoje contribuiu para nós sermos quem nós somos. Vai, Marta. Posso começar? Eu acho que falando, né? A gente tá num ambiente muito masculino. Eu praticamente sempre tive lideranças masculinas, né? Eu acho que falando de uma liderança inspiradora, eu acho que eu não poderia deixar de falar da minha mãe. Desde a fase de desenvolvimento, as falas, às vezes você chega em casa e fala, ai mãe, aconteceu isso, aquilo. E ela, né, com todo aquele carinho, aquele amor, dando aquele direcionamento, faz assim. Você estava comentando aqui no intervalo, né, de pessoas justas, corretas. Às vezes a gente chega, mas aquilo, você tá errada, vamos fazer diferente. Então, eu acho que muito de quem eu sou hoje é pela liderança inspiradora que eu tive dela em casa. E tenho até hoje, né? Porque apesar de ela estar longe, às vezes a gente se fala, mãe, tá acontecendo isso. Não, você tá errada, vai fazer diferente, vamos pelo justo, caminho do meio sempre. Então, é uma liderança que levo desde pequena e vou levar pra vida toda. Eu acho que é a minha maior inspiração profissional hoje. Que é uma baita inspiração, né? E sem falar, assim, da história dela em si, né? Que começou a trabalhar depois que teve os filhos, foi estudar depois que teve os filhos. Então, assim, pra mim é uma referência que eu acho que não tem pra bater, pra mim, como ela. Sem palavras, assim. Ai, que linda. Não, mãe é mãe, né, cara? Mãe é mãe, cara. Inclusive, um beijo pra Mia, porque ela também, Márcia, as mulheres antigamente tinham muita dificuldade, né? Minha mãe também, ela foi estudar, fazer a faculdade dela depois que a gente nasceu. Foi mãe solo depois dos meus 10 anos, né? Aí meu pai se separaram. Então, muita luta para poder cuidar de 2 filhos lá na cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Nilópolis. Alô, Nilópolis. Não era fácil, a gente realmente era de uma família bem simples assim também, então a gente vê como as mulheres, elas seguram bem essas pontas. Sim. Então nada disso aconteceria se não fosse por essas, eu falo guerreiras, mas eu quero dizer que assim, ser guerreira é desbravar muita luta, né? E eu gostaria que elas desbravassem menos lutas, porque assim, cansa também, né? Mas assim, felizmente são guerreiras e infelizmente são guerreiras, eu falo da mesma forma, né? Por mais mulheres que não precisem guerrear tanto no futuro, que elas tenham já um caminho pavimentado, né? Por essas guerreiras que passaram na frente. Mas eu quero falar também da minha carreira. Como esse ambiente é muito masculino, como a Márcia bem colocou, a maioria dos meus líderes eram homens. Muitos assertivos, outros um pouco destemperados e não eram o exemplo de liderança que eu gostaria para a minha vida. Quando eu era mais nova, eu tive a oportunidade de trabalhar, depois de algum tempo também, numa empresa extremamente forte, né? Vamos dizer assim, na sua... Firme. Eu tive a oportunidade de trabalhar na P&G, num projeto, e eu tive a liderança da Silvia Freitas, hoje ela é Country Manager, se eu não me engano, no México. Ela foi, assim, um exemplo de liderança que eu falei. Na época eu tinha 26 anos, alguma coisa assim, 27. E eu falei, cara, o dia que eu tiver uma equipe, eu quero liderar da forma que a Silvia Freitas lidera. Porque a inspiração que ela me dá e o engajamento para eu atingir meus resultados é tão maravilhoso que eu tenho certeza que se eu aprender um pouquinho com ela a ser a líder como ela está sendo comigo hoje, eu vou conseguir trazer muitos resultados como gestora e tornar a vida desses profissionais, desses colaboradores melhor. E sem dúvida, com engajamento, mas também sem perder o foco no resultado. E ela foi uma mulher que me ensinou a ser gestora de pessoas.
E foi a melhor receita de bolo que eu tive na minha vida, porque eu, até então, enquanto gestora de pessoas, líder de equipes, eu não tenho que reclamar. Eu acredito que os feedbacks que eu recebo e a conexão que eu tenho até hoje com os meus antigos liderados e a forma como eles também alçaram outros voos é o reflexo de que eu escolhi bem a minha inspiração para ser líder de equipe. E em contrapartida também tive grandes exemplos masculinos também nesse segmento. Hoje aqui na BRK a gente tem aí 3 grandes exemplos, né, que são os 3 fundadores da BRK, que é o Faria, o Ferreira e o Cote. Eles, cara, a história de como tudo aconteceu é fabulosa, é inspiradora. Isso, tenho certeza que todo mundo aqui tem esse amor por essa empresa, justamente por muito amor que eles colocaram aqui também. Então são inspirações. E tive também o Rafael Wimmer, que foi meu diretor na época na White Martins. Ele, cara, pensa num cara que sabe bater um bumbo de gestão de processos de vendas. Então ali eu aprendi muito do comercial, muito de pilotagem, de batidas. Ele é uma referência não só para mim, mas para muitos colegas meus e pares. Eu tenho certeza que ele trouxe muito essa visão de como fazer um bom resultado sem despedaçar as flores. Ou seja, vamos fazer, mas vamos fazer duro, mas vamos fazer com ternura também. Então, eu aprendi muito com ele essa parte de habilidades, né, dentro dessa minha competência de processos de vendas, né, área comercial. Então, eu diria que essas pessoas todas me inspiram. E outra coisa, né, por que somente os meus líderes? Eu aprendo todos os dias com meus liderados. A Márcia é uma inspiração para mim. É uma mulher que tem mais de 10 anos dentro do segmento, né, de gerenciamento de risco. Aprendo todos os dias com você. É uma honra estar aqui como sua gestora nesse momento, te ajudando nessa pavimentação da sua carreira. Eu tive outras lideradas, como a Angelita Fraga, que atualmente é consultora de vendas da Michelin no Paraná. Tive a Juliana Oliveira, que foi minha estagiária, hoje ela é gerente de negócios da White Martins, também no Paraná. Tive outras mulheres, como a Érica, que é consultora de vendas da Michelin em Minas Gerais. Mulheres que eu vejo que cada vez mais seguem esse caminho tão bacana que é acolher as outras, ser exemplo para as outras, né? Então, são sementinhas que a gente vai plantando também, e com elas eu aprendi tanto também nessa questão de resiliência, de adaptabilidade, de estruturação do conhecimento para poder ser cada vez mais referenciadas também, ganhar legitimidade dentro desse segmento tão masculino, né? Então, são mulheres que estão abrindo essas capilaridades, essas estradas, para que outras mulheres venham. Então, eu aprendo com todas vocês, todos os dias. E com vocês, né, Marias? Quer inspiração melhor do que essas duas aqui maravilhosas? Divas? Olha só, você comentou uma parte de entregar resultado, mas sem dizimar as flores, né? E é um equilíbrio muito difícil de chegar, porque quando você vai como gestora, como você vai liderando, você lida com pessoas. E aí você conseguir entender esse equilíbrio de que cada pessoinha tem o seu dia ruim, o seu problema em casa. É muito difícil você atingir esse ponto de dizer, não, a gente vai entregar resultado, mas ninguém vai sair morto aqui não. Mas eu vou te dizer como que isso é possível, quando você confia no seu processo. Porque se você confia no que você faz, no que você está desenhando para a sua equipe, você sabe que o crescimento, ele não é linear. O crescimento, ele tem curvas. E respeitar esses momentos de curvas é permitir que essa equipe continue crescendo. E acreditar na equipe também, acreditar na equipe é confiar. É confiar que aquele time é o time campeão. É confiar que aquele processo é o processo campeão. Recalcular a rota quando tiver que recalcular. Traz de volta, vamos de novo. Trabalhar com dados e dar sentido. Porque a pior coisa que tem é quando você não dá sentido para a sua equipe. Né? Do porquê a gente está agindo daquela forma e a gente está passando por aquilo. Então, assim, eu falei hoje isso com a Márcia. Estar no flow é estar focado, mas é estar feliz. Porque se você tá focado e tá estressado, tu não tá no flow. Não, com certeza não. Tu tá ansioso, tu tá estressado. E se você tá confortável e tá feliz,
você está numa zona de conforto, né? Diz assim, é conformado, né? Você está numa zona de conforto. Não é bom também. Que também não é bom. Então, o Flow, eu preciso de pessoas focadas e felizes. E com certeza, eu acho que olhando para essas duas frentes, foco, engajamento, compreensão, ajuste e recálculo de rota e, obviamente, você ser diretivo quando precisar ser diretivo, porque isso não é, de forma alguma, algo que dizima ou ofende ou nada disso, mas você ser diretivo com fundamento, com um trabalho sendo realizado por trás ali, né? Eu acredito que isso faz com que os profissionais se desenvolvam muito rápido. E eles vão entregar porque eles acreditam também que aquele processo é o caminho. Então, assim, eu digo isso para todos os gestores, gente. Lavar roupa suja e só falar de número não resolve. É plano de ação e tá com a equipe engajada, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, que aí sim você faz o seu time ter um engajamento, uma prosperidade, uma velocidade, uma produtividade muito superior. Aí sim você atinge a alta performance. E olha que legal, né? Pegar uma fala da Sandy de você precisa confiar na sua equipe, né? Você pode ter um baita plano, você precisa confiar. Aí, trazendo para o nosso tema hoje, né? Quantos gestores masculinos, ou até, às vezes até femininos, tem o time embaixo, o time de mulheres, que até então, às vezes, vão precisar executar atividades que predominantemente são homens que fazem e ele não acredita. Como que a mulher que está embaixo vai conseguir fazer? Então, assim, o quão importante dentro desse cenário que a gente está falando de mulheres no transporte, essa liderança a confiar na gente que está aqui na ponta para executar essa atividade. Então, acho que isso é um excelente ponto de vista bem bacana para a gente olhar um pouquinho diferente também. Porque às vezes você fala, vamos fazer inclusão, isso e aquilo. Mas quem tá ali na liderança, cara a cara ali com você, tá confiando? Tá incluindo? Tá de fato incluindo? Tá confiando? Tá trazendo para perto? Então, acho que isso é um ponto bem importante quando a gente fala de liderança. Que é o que a Márcia falou no início, quando ela falou, existem empresas que querem tratar a questão da diversidade como cota. É a cota que você preencher. Né? Peraí. Né? Com cota. E aí o cara fala, nossa, eu tô tendo que estar com essa mulher no meu time aqui porque eu tenho que... Não. Ainda bem que a BRK Tecnologia, isso não tem aqui. Mas sabe também, eu acho que tem uma coisa de pares também. A gente não tem esse problema, vamos colocar assim, ou esse desafio só da liderança, né? A gente tem a liderança, pares, e a equipe, os liderados também, né? Então, até as mulheres conseguirem encontrar esse equilíbrio de confiança de todos os lados, é uma trajetória, é uma construção. E você comentou um negócio, Sandy, assim, ó, de deixar a equipe sabendo o que ela está construindo. O que eles fazem parte, né? Então, um dos pontos que a gente fala sobre a parte de gerenciamento de risco, e eu venho falando muito isso nas minhas redes sociais, porque eu acredito que a parte que faz cadastro e consulta, o cara que faz a parte de gerenciamento de risco, que está dentro da transportadora e que ele está montando tudo isso na transportadora, ele precisa saber a importância do que ele está fazendo. Eu, como corretora de seguros, eu não acredito que eu tenha que somente vender o seguro. Porque assim, quando tu levanta uma bandeira de que eu estou te trazendo um seguro de cargas que vai te ajudar, que vai contribuir para te melhorar a tua performance comercial da tua transportadora, se eu só fizer isso e aquela equipe não souber a importância de cada ponto, da importância do cumprimento de um gerenciamento de risco, desde o começo até o final, e isso é comprovado, tá? Se a transportadora souber, ele entrega resultado. Ele não tem acidente. Ele não tem roubo de cargas. E se ele tiver roubo de carga, a seguradora não nega, porque ele fez toda a parte dele. Então, assim, as equipes cada vez mais têm que entender o que elas estão construindo e como elas vão construir. Eu acho que esse papel das mulheres no setor de transporte, de ter essa sensibilidade de entender, cara, não é só entregar uma apólice de seguro. Entende? Não é só entregar um gerenciamento de risco. Não é só montar um PGR, sabe? E eu tive bastante resistência porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pegava a apólice e aí o cara ia puxar, sei lá, frigorificado. E aí eu pegava lá e tinha um PGR específico para máquinas industriais. Eu digo, não, tira isso aqui, porque ele não vai fazer.
A gente precisa rever esse PGR aqui, porque isso aqui não fala da operação do meu cliente, que é exclusivo dessa área. E nesse link de construção, de informação de equipe, eu queria que vocês me dissessem como que as mulheres estão contribuindo para a inovação e o avanço do setor de transporte, que não para nunca, né? Não para só nas estradas. O setor de transportes, ele está sempre se reinventando, sempre se remodelando, sempre constante. E nós, mulheres, a gente tem um viés, a gente tem uma forma de enxergar que a gente se adapta, né? Mudou, peraí só um pouquinho. Vai mudando junto. Somos pouco nostálgicas, né? Exato. A gente não se apega, né? Aquela coisa do passado, do sofrimento. Pô, era assim, era tão legal, agora... mudou, peraí só um pouquinho. Pronto, arruma aqui, dá uma ajeitada, tô pronta, bora. A gente não usa calça jeans, tênis e a blusinha de malha todo dia. A gente muda no nosso espelho toda hora. Então, mudança é uma característica muito forte da mulher, né? E até um ponto que foi até o tema do fórum, Maria, né? A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, né? Então, essa é uma frase aí de Stephen Hawking, e assim, todo mundo já sabe, a batida, mas vale a pena relembrar. Não adianta você fazer a mesma coisa sempre num ambiente, num contexto em que a tecnologia ela está vindo de forma avassaladora numa revolução 5.0 e que você precisa se adaptar. E nós temos essa capacidade. Então, quando você fala do ambiente de inovação dentro do transporte, você pode ter certeza que uma equipe feminina, mulheres dentro do seu negócio, elas vão ser as primeiras a se adaptarem. E é o que você precisa. Inclusive a nova realidade, a nova cultura. Falando não apenas de forma de fazer o negócio, mas também a cultura necessária. E eu acredito que, obviamente, não estou querendo dizer que os homens também não sejam adaptáveis, por favor, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que a mulher, ela é facilmente adaptável. Sim. Então, isso ajuda muito num cenário em que você precisa constantemente se reinventar. Para estar em plena competitividade, para estar em pleno diferencial, porque se antigamente levava-se uma década para poder fazer atualizações tecnológicas, hoje em dia se leva um dia. E quem está apegado, quem é adepto ao apego, né, infelizmente vai ficar para trás. Está desatualizado. Eu até diria assim, que tem até pesquisas que falam, né, as mulheres elas estudam mais do que os homens. Até por conta da disciplina, né, do objetivo. Aí, de novo, a gente volta para aquela pauta que a gente precisa se provar mais, provar 2 vezes, cara, eu sou boa. Então, tem esse efeito rebote que acaba criando nas mulheres. Então, assim, eu acho que pelo fato de elas estudarem mais, se atualizarem mais, eu acho que ela acaba vindo com novidades, acaba se adaptando, porque geralmente a grande maioria das mulheres tem um perfil mais adaptativo. Eu olho muito até pela questão do seguinte, né? Uma mulher, quando ela vira mãe, ela precisa se adaptar. Você tem ali a criança. Depois, ela precisa se adaptar de novo para poder voltar ao mercado de trabalho. E aí, lidando com toda a parte ali do crescimento, marido, família, trabalho. Então, se ela não tiver um perfil onde ela vai se adaptando a todo aquele movimento, a vida dela vira um caos. Então, acho que ela acaba replicando isso também para o trabalho. Então, ela tem que se adaptar do lado de cá e se adaptar também para o trabalho. Então, acho que essa questão do perfil ser mais adaptável e o fato de ela acabar estudando mais, eu acho que ela tende a se sair melhor diante aí das novidades, né, que acabam vindo do mercado. E até trazendo, né, também, acho que coisas diferentes. Sim. Vocês acham que a gente sofre menos com as novidades? Eu não diria sofrer mais ou menos, porque eu não posso saber a dor do outro, né? Eu sei a minha. Mas o que eu posso dizer é que eu não tenho nem tempo para pensar em sofrer. Não dá, né? Eu não tenho tempo. Não dá tempo, se eu sofrer, né, não dá tempo. Eu vi um post esses dias no Instagram que dizia assim, cara, eu tô aqui no banho, tô aproveitando pra chorar, porque gestão de tempo, né? Então, enquanto eu tô lavando o cabelo, eu tô chorando que eu tô aproveitando. E é tipo isso. Eu não tenho tempo pra sofrer, eu não tenho tempo pra sentir dor, toma um ibuprofeno. É mais ou menos isso que acontece. Vocês sabem do que eu tô falando. Super, super. E eu acho assim, a gente até pode sentir, até pode dar uma doída, né? Mas é enquanto a gente tá no banho lavando o cabelo. Porque senão... Metaforicamente é isso. Eu comentei com a Sandy aí hoje de manhã, né? A gente tem 7 dias na semana. Você vai ter um dia ruim. Pô, não tô legal, chorei no banho, aquela coisa toda. Mas quando chegar outro dia, você vai falar, putz, ponto passou. Agora, o que eu preciso fazer agora? Nova folha. Tu sabe que eu li um livro, chama Caixa Preta, o nome do livro. E ele tem uma grande sacada,
que ele diz o seguinte: quando você tem um problema, que ele está na sua mão, avalie esse problema. Você consegue resolver ele agora? Se a resposta for não, escreva o problema, ponha numa caixinha, guarde o problema. Se faça outra pergunta: esse problema é seu? Se a resposta for não, mantenha na caixinha. Se a resposta for é meu, mas para a primeira pergunta, pode resolver agora? For não, deixa na caixinha. Não é para você esquecer o problema, mas é para você não estragar o seu dia, não tirar a sua energia numa coisa que não dá para você resolver agora, ou que não é sua, ou que não tem como resolver. E sabe quando parece que clareia assim, abre? Eu li o livro e digo, cara, é isso. E até hoje, às vezes acontece, né? De você parar a pensar assim, tá, o que tá me incomodando? E eu paro. O que tá me incomodando? Ah, é tal coisa. Daí eu vou lá. É teu o problema? Não. Você pode resolver agora? Não. Não. Então bora. E aí volta, sabe? É como se voltasse a energia e sigo em frente. Porque se eu parar, a gente estraga um dia, a gente perde um dia de produtividade, um dia de resultado naquilo que a gente fica rodeando. Então eu tenho meio que essa coisa, assim. Tudo bem que às vezes eu choro no banho também. E tá tudo certo. Mas eu meio que levei isso como vou fazer um negócio diferente. Tá funcionando, dá certo. Então, E é um negócio legal, né? Porque você tira da sua, né? Tem até algumas pesquisas que falam, por exemplo, quem tem problema para dormir. Você tem ansiedade, você fala assim, eu tenho 10 clientes para visitar, eu tenho um podcast para gravar com a BRK, eu tenho que fazer isso. Cara, o que você faz? Anota, tenho isso. E até uma técnica que a tua mente vai entender, cara, eu não preciso me preocupar, porque isso aqui tá anotado. Então isso aqui é um problema para amanhã. Fechou, você dorme. Vocês assistem Harry Potter? Não. Não assistiu Harry Potter? Tem uma parte do filme, eu assisto um pouco, mas Maria Eugênia Coronel assiste muito, porque ela é fã de Harry Potter. E tem uma parte do filme, eu não vou saber qual filme que é, em que o professor, o grande bruxo da história toda, ele pega a varinha e ele pega e tira um pensamento. E joga na penseira. E daí ele fala que tem momentos em que você tem que tirar pensamentos da sua cabeça, porque senão você vai enlouquecer. Eu acho que eu tenho administrado isso muito bem, mas de uma linha mais diferente das que vocês trouxeram, que são mais pragmáticas. A minha linha é simplesmente pensar assim, cara, eu nasci e vou morrer. O que eu vou fazer nesse intervalo de vida que eu tenho? Esse problema é relevante na minha existência? Nem de perto. Esse problema impacta o meu objetivo maior, que é a minha visão de longo prazo? Não. Então ele não existe. Então bora, Então segue bora. o jogo. Nem sinto. Eu nem sinto. Eu simplesmente elimino como uma pulga. Adorei. Pronto, acabou. É assim. Tipo como se fosse uma poeira no sapato. Exatamente, porque todos os dias eu acordo porque eu tenho um propósito. Então, quando a gente tem propósito na nossa vida, a gente sabe o que é redemoinho, né? O que é pulga e o que realmente pode atravancar o seu objetivo maior. Então, eu só cuido daquilo que vai atravancar a minha única coisa, meu objetivo maior. Se não for atrapalhar, se é um peixe piloto que está ali navegando comigo, fica aí, desgraça. Que eu não tô nem aí pra ti. Vai ficar aí comendo meus restos. Você consegue fazer isso sempre? Olha, eu vou te falar que não, mas é um exercício. Isso, porque perfeito. Nós somos o exercício que nós fazemos. A nossa musculatura, ela vem do exercício que a gente faz com os limões que a vida nos dá, né? Então, obviamente que eu já passei por situações que eu fiquei ali remoendo, tirou meu sono. Mas há muito tempo eu tenho boas noites de sono e há muito tempo eu trabalho com exercício do autoconhecimento para eu saber o que aquilo ali está vindo. Estava falando isso com a Márcia esses dias. O que aquilo ali está vindo, que na verdade é mais projeção minha do que propriamente realidade. Tem isso também. Tem o problema que você está projetando, porque ele não é real. Você fica pirando, né, na maionese. Fica pirando. Aí eu falo, cérebro querido, amado. E eu ainda faria um outro olhar sobre isso, né? Às vezes tem aquelas situações que vem, que é difícil, que você chora no banho, que você faz a listinha, não dá certo, que você põe na caixa preta. E daí, cara, eu fiz tudo isso aqui, esse negócio continua. O que isso aqui quer me ensinar? Exatamente. O que eu não vi aqui ainda, que essa situação tá trazendo pra mim,
que de repente eu ainda não consegui olhar, porque é algo que eu preciso aprender dentro dessa situação. Exato. Eu ainda, dentro disso, eu ainda faria mais esse olhar. O que eu posso aprender? Sim. Falando em exercício, tem alguma coisa que, tipo, vocês levantam de manhã, você se olha no espelho, tem alguma coisa que você usa pra se encorajar mais, pra você mais? Olha, eu todo final de semana eu tomo o meu banho. Naquele momento que eu tomo meu banho, eu mentalizo toda a minha limpeza de pensamentos, minha limpeza energética, eu me revigoro, né? Eu faço uma regeneração. Todo final de semana eu escolho um banho de sábado de manhã ou domingo de manhã e eu gosto de fazer esse detox. Nesses dias que eu sei que eu não vou estar trabalhando, né? Tá bem cedinho, não tem nenhuma preocupação Nenhuma urgência. aparente, nenhuma urgência. Então ali eu tiro um tempo maior para comigo ali nesse momento. E eu faço essa retrospectiva da semana e rapidamente o que eu quero para a próxima semana. Aí eu vejo o que foi importante e o que eu quero que seja, que eu vejo de mais importante para o futuro, né? Para a próxima semana. E tu, Márcia? Então, eu falo assim que é aquele hábito sagrado, que você não abre mão por nada, que é acordar um pouquinho mais cedo, tomar aquele bom banho e café da manhã. Você vê que o chuveiro é amigo da mulher, né? Cara, não, é libertador, né? Porque assim, você tomou banho. Gente, a gente vai pegar tomou uma marca de café. chuveiro pra patrocinar aqui, ó. Acho que assim, você levantar, tomou aquele banho, tomou café, mas não aquele negócio atropelado. Tipo, realmente acorde um pouquinho mais cedo, se dê esse tempo de qualidade. Então, tomou um banho, tomou um cafezinho, se arrumou, foi trabalhar. Ai, É tem uma outra libertador. coisa que eu não podia deixar de falar, gente. Eu tenho gatos. Você tem gatos? Você tinha comentado pra gente. Eu amo meus gatos. Meus gatos, cara, desde que eles entraram na minha vida, parece que eles todo dia me exorcizam quando eu entro em casa. Porque diz que o gato, ele tem esse poder, né? Eles limpam a mamãe todinha quando passa na porta. Então é uma coisa maravilhosa. Quando eu entro na minha casa, no meu lar, eu sou outra mulher. Mas assim, ó, eu acho que a gente, quando a gente fala de lar e de trabalho, é isso, né? De chegar em casa e dizer, cara, agora tá tudo bem. Sim. Vira a chave, né? Super, tô protegida, esse aqui é o meu canto. Sim. E eu ainda brinco, né? Porque assim, ó, no final de semana, eu me deixo descer do salto, Sim. né? Eu tiro todos os meus acessórios, quase como se fossem escudos e proteções, né? Tipo, Amuletos. eu uso muito olho grego, que eu acredito muito. Então, assim, eu chego no final de semana e eu ainda brinco, gente, não chega sem avisar na minha casa. Você vai achar que é Nossa. outra pessoa, eu fico igual uma Tô no mendiga. endereço errado. Exatamente. Porque eu chego no final de semana e eu quero desacelerar. Eu quero me reenergizar. Também. Eu quero silenciar a turbulência da minha mente, porque assim, a gente estava falando isso, essa madrugada agora, eu acordei algumas vezes, claro, em hotel, né, lugar diferente, e pensando das gurias, do nosso papo, da nossa conversa, como que vai conduzir, como que vai fazer, e aí eu oro, aí eu fazia uma oração, Deus, olha só, tá tudo certo, estou preparada, eu vim aqui para isso, e acalma minha mente, acalma meu coração. Daí dormir. Entende? Porque eu tenho muito essa coisa de Deus, assim. Eu acredito nesse cara fortemente. E eu não acho que ele coloque a gente aonde a gente não possa estar, aonde a gente não deva estar. Eu acho que ele diz assim, vem cá, minha filha. E eu fiz uma oração quando eu desci em São Paulo, eu digo, olha só, tu sabe o tanto que eu trabalho. E a conversa é assim. Tu sabe o tanto que eu trabalho, tu sabe o tanto que eu me esforço, tu sabe o quanto que eu pelejo. Então, assim, ó, se for pra eu estar aqui, agora é com o senhor. Agora tu... E foi muito engraçado, assim, porque as coisas foram acontecendo essa semana. Então, eu tenho esses momentos de final de semana e o cara lá de cima. Vem aqui, me mostra pra eu saber se é isso. E a resposta é automática, gurias. Cara, eu preciso disso aqui, me dá um sinal, bum, abre a porta. E vem a coisa, toca o telefone. É muito louco. É conexão direta. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, até pra responder aqui. A intuição feminina, a conexão com o divino da mulher é algo que, assim, gente, isso é imbatível.
É diferente. Isso eu não costumo trazer, porque essa é a nossa riqueza, é o nosso sagrado. Não, mas eu botei na mesa porque muitas outras mulheres vão ver o nosso bate-papo, Sim. entende? Então, assim, ó, quando nada tá dando certo, cara, bota o joelhinho no chão e diz, cara, me ajuda aí, né? Me dá um sinal. Porque eu não quero que ele trabalhe por mim, né? Eu não Sim. espero que ele, não, cara, eu acordo cedo, eu vou dormir tarde pra caramba, eu trabalho, me esforço, mas assim, ó, chega uma hora que tu diz, tá, e agora? Tá, e aí? E isso que você trouxe, cara, eu me vi tanto agora na sua fala, principalmente quando eu tô na dúvida, mas o caminho tá me levando para aquele caminho. E aí eu falo, peraí. E assim, às vezes a gente até fala mesmo, dentro de casa, Eu né? falo. Pra bater nas paredes, pra ecoar. Eu falo. Tipo, peraí, eu ralei muito nessa vida, entendeu? Tenho muita história. Aqui vem aquela coisa que a gente fala, né? Quem vê close não vê corre. Super, Né? super. Quem vê você ali, não sabe nem o que você está passando, né? As pessoas, elas almejam aquilo que está lá na grama do vizinho, sempre. Mas elas não sabem a dificuldade que a Márcia, as Marias, a Sandy, todas nós, e assim, passamos ao longo dessa nossa trajetória profissional e de vida, Sim. né? E de vida. E isso, quando a Márcia fala, vamos abraçar a nossa sombra, vamos entender o que aquela lição está querendo trazer. Quando a gente fala, cara, isso aqui não vai me atingir, isso aqui vai ficar nessa caixinha preta aqui porque eu tô com outro objetivo. Quando a gente fala, eu sei o meu propósito e isso aqui é pulga dentro do no meu caminho, cara, a gente já tá num momento de, assim, o flow do sagrado do feminino. É outra conversa, é outro podcast, Maria Fernanda. Coronel. Que é tão poderoso quanto tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Sim, porque acho que tem uma oração de São Jorge. Opa! Né? Oração de São Jorge. E essa, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas devem ter, e devem passar por isso. Quando você começa a chegar lá, e eu falo isso, eu falo pros meus filhos sobre isso, quando você começa a chegar lá, as forças do mal, elas vêm dizer, não vai. Você já teve isso? Assim, de começar a ter um monte de provação, um monte de coisa, parece que tentando te barrar, e aí você diz, não, só um pouquinho. Aqui não. Aqui, vamos voltar de novo aqui, porque o cara lá de cima tá comigo e eu vou seguir. Mas tu tem que parar. Tu tem que dizer, não, pera só um pouquinho. Porque senão essas coisas, as pulguinhas, a gente corre o risco de dar muito mais atenção para as pulguinhas do que nós deveríamos dar. Óbvio, já passei muito por isso que eu aprendi a liberar as pulguinhas. Porque elas ficam gigantes quando você dá atenção. Se você olhar, você focar. Então assim, ignora é muito melhor. Gente, já dizia, olha, vamos entrar aqui no outro papo, mas já dizia Chico Xavier, a coisa que ele mais temia era a inveja, porque é algo perigoso. Sim. Então, assim, e pra mim, o meu grande amuleto é quando eu faço a minha oração de São Jorge. É o momento que eu sinto que eu estou falando comigo, que eu estou manifestando a blindagem energética da minha casa, do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos, minha. Então, assim, isso que você trouxe é de suma importância, porque existe e ignorar é bom, mas você tem que estar atento. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque você também é uma pessoa vulnerável. Sim. Você pode entrar em estado de vulnerabilidade e permitir que forças estranhas se aproximem. Tirem tua energia, o teu vampirizem e atrapalhem você chegar no seu foco. É sempre bom estar conectada com quem você é, com seu eu, para poder... Queria dizer que agora... Sandy desligou toda a apresentação, mas a gente está retomando, já vai colocar a Opa, eu perdi até a pessoa ficou tão... E eu quero falar o seguinte, a gente falou em oração de São Jorge, eu em nenhum momento sabia, tá? Eu citei a oração justamente porque eu acho ela muito forte. Eu acho que ela vem de um poder espiritual que a gente tem que usar. E é isso, nós mulheres que a gente está protagonizando, que nós estamos escrevendo uma história, que a gente, eu costumo dizer, depois que eu me divorciei, eu fiz terapia há muitos anos.
Olha que bacana. Porque a gente, primeiro que ninguém casa pra separar. Esse é um fato. Sempre falo isso. Segundo, que nessa de você não casar pra separar, você sofre um pouco, caramba, né? A gente sofre um monte porque você fica com os filhos e com toda a demanda. E quando eu fui, isso em 2020, eu fiz a parte de... Eu montei a identidade visual da Maria do Seguro. Porque a Maria do Seguro começou como uma mulher que gravava vídeos e tinha um canal no YouTube. E depois tirei a minha SUSEP. Então, quando eu fui fazer a logo, quando eu fui fazer toda a identidade visual, o rapaz, inclusive a gente fez a reunião na minha casa e a gente estava conversando e ele disse assim, o que você enxerga de logo para sua empresa? Quem é a Maria Fernanda? E perguntas assim, sem roteiro, sem me preparar, sabe essas perguntas assim que diz, vrau, e aí você tem, e agora? Daí eu digo, cara, eu sou uma mulher forte, né? Aí quando você olha a logo, ó, eu sou uma mulher forte, mas eu sou uma mulher e eu tenho muito orgulho, eu tenho orgulho de ter peito, eu tenho orgulho de ter bunda, eu tenho orgulho de ser vaidosa, isso não desmerece a minha competência. E eu sou uma mulher que eu sempre peguei o meu escudo e minha espada e fui pra frente. Tanto que a logo se você olhar, ela é uma rosa com o M de Maria e com o escudo, que é um brasão de proteção. Que foi isso que eu criei quando eu fiz. Por quê? Porque eu acredito muito nisso. De sermos mulheres fortes, mas a gente acreditar que a gente precisa se proteger e se blindar, principalmente contra a inveja. Sim. Porque é um troço surreal, assim, é absurdo. Sim. E aí volta naquele tema, né, que a gente comentou no comecinho, da nossa competitividade, né, com os homens, né, pra gente poder ser aceita na função e ser escolhida, mas principalmente a competitividade entre as mulheres. Que aí é onde pega, que você tem a invejinha, o cabelo dela é assim, a roupa é assim, ela foi no cliente, falou aquilo, sabe? Então, volta, né, pode ver, a gente falou e ainda volta pra competitividade, muito mais entre nós, muitas vezes, do que com os homens, né? E que é nociva, né? Porque os homens, a gente percebe um movimento de que foi difícil, vamos dizer assim, nos deglutir, né? Mas que eles já estão nos dando esse reconhecimento, sim. Eles já contam com a nossa voz, com a nossa opinião, mas difícil mesmo são as mulheres. Porque o homem, ele fala o que ele pensa, ele não tem muita papa na língua. Às vezes a mulher, ela vem vestida de amiga, né? E tem um negócio que eu acho muito ruim, é o tal do amiga. Cara, né? Então, assim, é muito difícil quando a gente não sabe exatamente quem é a amiga, né? Sim. E vem naquele papo de saber quem você é e você vai dando espaço. E aí eu comentei sobre, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma oração, se é para eu estar aqui, que o Senhor... Porque às vezes, nessa de não saber quem é quem no jogo, nós nos colocamos em situações que nós não gostaríamos de estar, mas a gente vai sendo conduzido, né? A gente vai indo e você não para dizer, não, pera só um pouquinho, é isso aqui que eu quero? É esse caminho que eu quero trilhar? E quando você vê, você tá num BO gigante. Não, exatamente. Que você diz, cara, e o pior de tudo é que você não pode colocar a culpa em ninguém. Você se permitiu ir indo naquilo ali. Entende? Aí você para e diz, cara, o que eu fui fazer? E aí pra você voltar, você já perdeu um tempão da sua vida. Gurias, olha só, eu quero que vocês deixem uma mensagem. Uma mensagem para as mulheres que estão trabalhando no setor de transportes, para as mulheres que consideram entrar no setor de transportes. E aproveitando aqui para as mulheres que ainda se sentem no direito de julgar mal outras mulheres. E como que isso prejudica tudo isso que a gente vem construindo. Redação, 25 linhas no mínimo. Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Eu gosto muito da frase que a mulher, ela pode estar aonde ela quiser, né? A gente falou de vários temas e tal, mas eu acho que a mulher, ela pode estar aonde ela quiser, desde que, pegando o gancho que você estava falando de oração, né? Cuidar muito de mente, corpo e espírito. Sim. Eu acho que assim, com foco, bem assessorada, ela vai para onde ela quiser.
Eu acho que esse seria o recado que eu deixaria. Bom, o meu recado seria assim, mulheres, se tudo que acontece hoje em termos de perseguição, ou já ocorreu, né, mas ainda que existam de críticas a quem nós somos e impedimentos para o que a gente pode ou não ser, limites que tentam colocar na gente, é porque a gente é muito poderosa. E a maior arma, na verdade, na sociedade, é quando uma mulher se empodera. Porque uma mulher empoderada, gente, ela transforma. Nós somos agentes de transformação. Então, assim, acreditem no poder de vocês, acreditem em todo o processo que vocês constroem, acreditem na frequência que vocês emanam, porque isso é muito importante, que aí pega o gancho com o que você falou, né, Maria, com relação aos julgamentos e tudo mais. Quem julga será julgado. Quem ama será amado. Quem critica será criticado. Quem cuida será cuidado. Então eu acho que é aquilo que você dá é o que você colhe. Então a gente tem que estar sempre de forma genuína, cuidando dos nossos sentimentos, para que a gente consiga vibrar em algum momento numa frequência que possa ser uma frequência que atraia coisas muito boas para você e que leve coisas muito boas também para o próximo. E nós temos esse poder, aí voltando para a questão do poder. Então, da mesma forma que esse poder, ele pode ser algo para construir, ele pode ser algo também para destruir. Então, não esquecer do seu poder, não esquecer da capacidade extremamente elevada que nós mulheres temos, mas principalmente cuidar da frequência que você emana, principalmente para uma outra mulher, uma outra irmã sua de luta, que está aí no mesmo caminho, travando as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, e que ela não precisa de mais uma arma apontada para ela. Ela precisa de uma mão, de uma mana. É isso, é isso. Gurias, assim, ó, eu tô encantada, a gente podia ficar muito mais tempo falando. Quero falar para vocês que a gente passou de 1 hora de podcast com força, tá? Imagina. Vocês estão convidadíssimas a irem em Florianópolis pra gente gravar no estúdio, pra gente conversar mais sobre o tema, que é um tema que eu acho que a gente tem que falar, que a gente tem que levar para mais mulheres, para mais pessoas, ouvirem a voz de vocês. E eu tenho um amigo que ele diz assim, ele dizia pra mim, às vezes nesses nossos momentos de dúvida, né? Ele dizia, cara, tu é foda, acredita que eu tô te falando. Então eu quero falar pra vocês são foda. Assim, ó, vocês são foda demais. Somos, né? Acreditem nisso, vocês são mulheres de sucesso. E eu tô muito feliz de poder estar aqui nessa mesa, batendo esse papo com vocês. Obrigada. Obrigada a você pelo convite e pela troca. Eu acho que, como você falou, passou de 1 hora e a gente nem percebeu. Foi muito rico. Muito obrigada por terem vindo aqui, Marias, aqui na BRK Tecnologia. Aqui também, sintam-se à vontade. Agora já é a casa de vocês também. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui tendo essa troca com você, com a Márcia. Muito feliz mesmo, foi muito legal. Show de bola! Pessoas, muito obrigada pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode mandar direto no Instagram, @podcast Dá Uma Segurada. Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e já ativa lá o sininho para receber notificação de vídeo novo. Mulheres, se cuidem umas às outras, se amem e não julguem. Era isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau!